Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar de alguns aspectos pré-operatórios extremamente importantes para todo paciente que vai ser submetido a uma cirurgia. Eu me chamo Paulo Maron, sou urologista e nesse vídeo eu vou falar basicamente de três grandes grupos de medicamentos importantes para se notar ainda antes no pré-operatório. O primeiro grupo de medicamentos são os antidiabéticos. Nós sabemos que o uso desses medicamentos é de larga escala, muita gente usa e que quando nós vamos realizar um procedimento cirúrgico é importante ter um critério sobre sua suspensão, normalmente de 24 a 48 horas, a depender do tipo de medicamento. Isso porque ele pode interferir no metabolismo durante o processo anestésico. Então, consulte o seu endocrinologista, o seu cardiologista, para entender melhor o contexto do uso do seu medicamento. O segundo grupo de medicamentos são os anticoagulantes, e aqui eu vou falar dos anticoagulantes e do AS. O AS é um medicamento muito utilizado, principalmente por pacientes idosos, por uma série de questões, e é importante você perguntar ao seu médico sobre o seu uso, se você deve suspender, quanto tempo antes. Nós sabemos que no passado todo paciente precisava obrigatoriamente suspender o AS para realizar a maioria das cirurgias. Hoje em dia, cada vez mais, nós não suspendemos esses medicamentos durante os procedimentos, principalmente os procedimentos urológicos. Na maioria das vezes, nós não precisamos mais suspender esse medicamento. É claro que se é um medicamento que você está usando para uma profilaxia secundária, ou seja, que não é extremamente essencial, faz sentido a gente tentar suspender um período aí normalmente de 7 dias antes da cirurgia. E os anticoagulantes, então, que são medicamentos também cada vez mais utilizados, são medicamentos preventivos do ponto de vista cardiovascular. Tem muitos pacientes que vão para uma cirurgia que usam esses medicamentos e nossa atenção tem que ser que esses medicamentos interferem diretamente na coagulação intraoperatória. Então, a maioria dos procedimentos cirúrgicos é importante e necessário a retirada ou pelo menos retirada parcial desses medicamentos. É claro que você não pode retirar esse medicamento da noite para o dia. É preciso consultar o seu cardiologista, o seu médico que te acompanha para definir como fazer essa retirada de maneira racional e criteriosa, com segurança, para você não ter problemas. Então é importante combinar com o seu médico cirurgião e também com o seu cardiologista quando e como vai ser feita essa substituição ou essa interrupção do anticoagulante. O terceiro grande grupo que tem sido largamente utilizado nos últimos tempos são os medicamentos para emagrecimento, principalmente aí representado pelo Ozempic. É um dos principais medicamentos utilizados aí por muita gente e muita gente inclusive nem o considera como um medicamento. Isso é um grande problema, porque é um dos principais responsáveis pela suspensão de procedimentos na hora H. O que eu quero dizer com isso? O paciente acha que ele não usa um medicamento e chega no dia da cirurgia e ele fala que está usando o Ozempic, que fez um uso há 3 dias atrás. Então, obrigatoriamente nós suspenderemos esse medicamento. O racional é que esses medicamentos eles diminuem o esvaziamento do estômago. Isso faz com que a gente fique cheio de sedimentos, alimentos no estômago, aumentando muito o risco da anestesia. Então, obrigatoriamente a gente precisa de um tempo de suspensão de um procedimento, mesmo que não seja anestesia geral. Então a gente precisa, em alguns medicamentos, suspensão de 10, outros de 15 dias e em outros de 21. Então é importante você também discutir com o seu médico, explicar tudo que você usa para o seu cirurgião, conversar com o seu cardiologista, conversar com o seu endocrinologista ou médico que prescreveu os medicamentos para saber se eles vão interferir então no seu procedimento cirúrgico. Bom, esse era o recado, pessoal. E eu acredito que esse seja um tema de extrema importância para a divulgação e, se puder, compartilhem com mais pessoas possíveis para todos saberem a importância de suspenderem os medicamentos, de conversar com o seu médico. Nós sabemos que existem uma série de outros medicamentos, existe uma lista grande de medicamentos que podem interferir numa cirurgia e por isso que é importante você discutir com o seu médico caso a caso. É isso aí. Se tiverem dúvidas, podem mandar mensagens e nós estaremos por aqui para discutir esse assunto. Um grande abraço.